Olha, se eu fosse o Tadeu Schmidt, eu te eliminaria agora da Casa dos Santos, Carille. Você é o eliminado desta semana, Carille. Não dá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael do canal da Dona Lúcia e vim aqui hoje para falar com você sobre Fábio Carille no Santos. Deve ou não continuar no comando do Santos? Vou falar um negócio para vocês. Ontem eu fui dormir mas muito puto da vida. E vou explicar o porquê que eu fui dormir puto da vida. O Carille, desde que ele assumiu o Corinthians, que foi campeão ali em 2017, depois retornou tudo, e até na segunda passagem não foi tão boa quanto a passagem vitoriosa dele na primeira passagem, né, como técnico efetivo do Corinthians. Ele sempre teve uma coisa. Você podia questionar tudo do Fábio Carille. É um time que não ataca, é um time mais reativo, é um time que marca muito e não tem um volume de jogo, é um time que não gosta da bola. Você pode fazer todas essas considerações, mas uma coisa que você tinha que falar que o Fábio Carille fazia muito bem, e muito bem mesmo, era montar um sistema defensivo. E aí eu não falo só da defesa, o time inteiro como um todo. Era um time compactado, era um time que jogava num sistema de marcação muito forte. Era um time que tomava poucos gols. Apesar de fazer poucos gols, tomava muito poucos gols, e assim acabou até sendo campeão paulista, acabou sendo campeão brasileiro e outras cositas más, né? Porém, o meu ponto aqui no Santos hoje, e o porquê que eu tô tão puto com o Carille, são dois motivos. O primeiro, que você não vê evolução no jogo do Santos. Você não vê evolução. Não há nenhuma evolução no jogo do Santos. Pouquíssima evolução você pega do dia que o Fábio Carille assumiu o time até hoje. Você não vê uma evolução, você fala assim: nossa, é um time que você vê a marca, as digitais do treinador. Você não vê as digitais do Fábio Carille no time do Santos. Você não vê. Não vê. E assim, é que as pessoas, às vezes quando a gente tá... Sabe aquela coisa assim, você tá se afogando, putz, você acaba sendo salvo, tal, não sei o quê, e você acaba esquecendo o motivo que te levou a tá se afogando. E aí você acaba esquecendo isso e não foca nisso. E eu acho que isso tem muito a ver com o que acontece com o Fábio Carille. Eu acho que o fato dele ter livrado o Santos do rebaixamento o ano passado encobriu uma série de coisas. Se você pegar a reta final do Santos no Campeonato Brasileiro, apesar do Santos ter escapado, o Santos não jogava bem. Não jogava bem. O único jogo que eu lembro assim que o Santos jogou razoavelmente bem foi contra o Fortaleza na Vila Belmiro. A grande maioria dos jogos o Santos sofreu demais, tudo tal, mas conseguiu se livrar. Ótimo, legal, cumpriu o que precisava, que era o mínimo. Esse elenco, e assim, só um parênteses rápido, esse elenco do Santos, vamos lá, não é pra conquistar título, não é pra brigar, talvez por vaga de Libertadores, não é pra, sabe, pra chegar em final de campeonato de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Não é um elenco assim que você fala assim, putz, vai brigar por algo importante no ano. Eu não acredito que vá brigar por algo importante no ano. Porém, não é um elenco para ficar aonde tá. Não é um elenco para ficar disputando para não cair no Campeonato Paulista, por exemplo. Não é elenco para disputar para não cair no Campeonato Brasileiro. Mas dito isso, e aí voltando ao que eu estava falando do Carille antes disso, a reta final do Campeonato Brasileiro já foi ruim do Santos, eu digo no ponto de vista de desempenho, do que o time estava jogando. E quando começa o ano agora, o time continua jogando mal. O Santos já fez esse ano alguns jogos na Vila Belmiro e tem uma vitória, só contra o Ituano, e jogando mal. Não ganhou do São Bernardo, sabe? Então, assim, é um time que acaba, assim, sabe, que não joga bem. O Santos não joga bem. O único detalhe bom do Santos esse ano foi o segundo tempo contra o Corinthians, que ali jogou bem. De resto, é um futebol pobre, é um futebol que nada acrescenta. E pior, é um time que sofre e toma gol, coisa que com o Carille antes não acontecia.
no time do Corinthians, por exemplo. Então, nem o sistema defensivo, o Carille nesse momento está sendo competente, desculpa, de criar. Sabe, de fazer com que esse sistema defensivo pelo menos faça com que o time não tome gol. Ontem o Santos tomou 3 gols em 35 minutos do Mirassol. Eu não tô falando do Palmeiras, não tô falando do Flamengo, não tô falando do Atlético Mineiro, que são times com elencos. Você fala assim, puta, o Flamengo é um rolo compressor, fez 33 gols em 35, o Galo a mesma coisa. Você fala, putz, tudo bem, há uma grande disparidade entre elencos, tal, não sei o que. Mesmo assim, você não pode também achar que é normal, ok? Mas eu digo que assim, a gente tá falando do Mirassol, um time de Série D, sabe? Então assim, o Santos, ele não pode acontecer isso. E pior, é o que eu falo, não é o Santos, por exemplo, eu pego aqui em 2019, quando o Sampaoli era o técnico do Santos, o Santos perdeu do Ituano de 5. Ninguém questionou que o Sampaoli deveria sair do Santos. Ninguém. Porque um ou outro corneteiro, sabe por conta que o cara tava com a cabeça quente e tal. Por que ninguém questionava o trabalho do Sampaoli, mesmo perdendo de 5 do Ituano, e hoje questiona-se demais o trabalho do Carille perdendo de 3 do Mirassol? Porque você via algo no trabalho do Sampaoli, você via algo, você fala assim, putz, isso, tudo bem, hoje foi um acidente de percurso, mas você via algo ali. No trabalho do Carille você não vê nada, eu tô muito puto. Alguns jogadores, o elenco do Santos não é dos melhores. Pô, o Felipe Jonathan, pelo amor de Deus, cara, não dá mais o Felipe Jonathan, cansei desse cara. Cara, ele pelo menos, assim, uma coisa do Felipe Jonathan a gente tem que, destacar. Ele é regular. Ele joga mal na lateral esquerda e joga mal de volante. Ontem, meu Deus do céu, que desastre foi ontem. Sabe? O Santos hoje só tem uma jogada ensaiada, que é uma bola cruzada pro Madison fazer o gol de cabeça. Pro lateral, e que às vezes joga de ala, entrar por trás e fazer o gol de cabeça. É a única jogada que o Santos tem ensaiada. Então, assim, é um time que parece que não treina. O Santos parece que não treina. É um time... Ontem, o Santos parecia que não tinha volante em campo, que não tinha nada. A facilidade com que o Mirassol chegava ao ataque. E assim, um outro ponto que me chamou a atenção, o Santos tava perdendo de 3-0, tomou um vareio do Mirassol no primeiro tempo. Um vareio. E entrou no segundo tempo, fez ali uma pressão, sabe, tal, pressionou ali os primeiros 20 minutos ali, conseguiu fazer 2 gols, e depois o Mirassol voltou a ser dono do jogo de novo. Então não foi uma coisa que o Santos martelou os 45 minutos, massacrou, falou, putz, não, quase empatou, quase virou. Não! Tipo, o Mirassol ainda depois equilibrou o segundo tempo novamente. Então, assim, e uma coisa que eu queria muito falar é que, assim, eu sou completamente contra demissão de treinador no começo de temporada. Completamente contra. Só que, assim, o problema do Carille, o que me incomoda no Carille é, assim, a consequência disso no Campeonato Brasileiro. O Santos flertou ano passado com 2 rebaixamentos, Paulista e Brasileiro. E se não abrir o olho, vai acontecer a mesma coisa esse ano. A mesma coisa. O Santos não tá longe da zona de rebaixamento do Paulista. E com esse time, com esse desempenho no Brasileiro, vai acontecer a mesma coisa. Só que quanto mais tempo você passa perto da zona de rebaixamento, maior é a chance. E eu não acredito com esse discursinho de time grande não cai, não sei o que. Cai. Não tem essa. Quantos aí gigantes, Internacional, Cruzeiro, tô falando assim dos que foram rebaixados faz pouco tempo e que a gente não via rebaixado. E caíram. O Grêmio ano passado, o Grêmio tinha um elenco bom e caiu. Então não tem com essa história de torcida que time, não vai cair. Vai cair se não melhorar. Vai cair. E assim, eu preciso fazer algumas considerações também. Batistão, pelo amor de Deus, meu filho. Cara, você é brother do Neymar, cara, amigão do Neymar, tal. Cara, vai ser parça dele, velho. Porque, meu Deus do céu, não dá no Santos, cara. Não dá. Batistão, você não dá. Quem mais que... Olha, e assim, eu fico com dó dos meninos. Eu fico com dó do Marcos Leonardo. Que ontem, assim...
Pô, você vê o cara brigando ali, sabe, tal, não sei o que, mas assim, a bola não chega no cara, ele disputa ali, sabe? Quem mais ontem foi bem, ontem no Santos? Pô, o Balmer, o zagueiro, eu acho que assim, não foi tão mal, não comprometeu tanto. O Maatson ontem também, também não foi mal. O João Paulo, apesar de ter falhado no segundo gol do Mirassol, é um cara que vem salvando o Santos demais. Então, assim, o cara tem um crédito absurdo, mas alguns caras não dá mais pra jogar no Santos. Felipe Jonathan é um deles. Não dá, Felipe Jonathan. Não dá. Não dá. Não dá. E não dá. E o Batistão também não dá. Pelo amor de Deus, até agora o cara não mostrou nada, o Batistão. Nada. Chegou no Brasileiro, jogou poucos jogos, foi mal, depois se machucou, voltou esse ano e continua não jogando bem. Então, assim, eu temo pelo futuro do Santos e eu temo pelo futuro do Santos com o Carille. Eu acho que o Santos precisa de um fato novo para começar o Brasileiro focado, porque assim, a briga do Santos esse ano é novamente não disputar o Brasileiro para não cair. Esse tem que ser o campeonato do Santos. Se o Santos ficar ali de sexto, de oitavo a 12º, 13º já tá excelente. A torcida sabe o que o Rueda tá fazendo. O que não pode é ficar o ano inteiro novamente nessa agonia de rebaixamento. E com um futebol pobre, com um futebol que não dá. O Santos não tá jogando bem. Não adianta. E eu volto a repetir, eu defendia muito o trabalho do Carille quando começou o ano, muito. Mas agora não dá, Carille. Não dá, Carille. Minha paciência com você acabou, cara. Sério mesmo. Olha, eu não costumo ser clubista, mas, cara, esse time do Santos ontem me tirou do sério com o desempenho. O resultado, você olha assim, resultado 3-2, fala, putz, perdeu do Mirassol 3-2. Já teve time que perdeu de 6, né? Tudo bem, mas o que eu volto a repetir é o desempenho do time nos jogos. Péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Carille, não dá, cara. Não dá. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe e tamo junto no canal da Dona Lúcia. Valeu, pessoal. Abraço e fora Carille.